Então, queridos, eu quero falar aqui sobre a unidade que existe. E pode existir uma unidade do natural com o sobrenatural. Crente é um ser que ele tem que se acostumar, ele precisa aprender a viver tanto no natural como no sobrenatural. Eu não sei você, mas eu já tenho provado na minha vida do sobrenatural de Deus. E você? Você tem provado? Então é muito comum vivermos o sobrenatural de Deus. Então eu quero falar essa noite justamente sobre natural e o sobrenatural. Quando falamos do natural, eu estou me referindo às coisas físicas, às coisas que são do mundo físico, aquilo que é palpável, né? E quando falo sobrenatural, é relacionado àquilo que é do mundo espiritual. Interessante é que todo ser humano, ele tem habilidades naturais, sim ou não? Você tem habilidades? Com certeza você tem alguma habilidade que eu não tenho. E eu vou ter uma habilidade que você não tem. E todos nós temos, sim, habilidades naturais. Mas Deus, ele tem habilidade sobrenatural. E a mensagem desta noite é justamente a unidade que pode ter, uma interação que pode existir do natural com o sobrenatural. E a boa nova é que Deus ele deseja combinar o sobrenatural dele com o nosso natural. Repita assim: Deus deseja juntar ou combinar o sobrenatural dele com o natural da minha vida. Todos nós temos uma vida natural, mas Deus pode combinar o sobrenatural dele com o natural do qual nós vivemos. Então isso é bom demais, né? Agora o interessante é que pessoas voltadas ao espiritual, não sei se você conhece, existem crentes que eles são que ele é muito assim espiritual. Tudo é espiritual. Ele chega assim, igual um irmão chegou na casa da irmã, viu a laje, aí disse que tinha um demônio na laje da casa dela. Tem pessoas que em tudo vê demônios, em tudo, todo dia que você encontrar esse irmão, ele tem uma revelação para a sua vida. O irmão só vive no espiritual, é só espiritual, é revelação todo dia. Aí hoje, eu olhando ali, cada TV tem seu sistema operacional. Aí na minha TV, quando eu coloco assim no YouTube, aí já passa alguns vídeos que já abre só em colocar em cima, ele já abre igual no celular. Aí, o que a gente passa logo. Aí eu vi lá a foto de uma mulher com aparência de crente, não sei se é, um cabelão enorme, toda bem vestida, num lugar muito bem arrumado e com a Bíblia na mão e o tema: Revelação de 29 de dezembro. Eu, 29 de dezembro já tem a revelação. Aí quando eu cliquei assim, aí vi o histórico, aí estava revelação do dia 28, do dia 29, ou do dia 27, do dia 26. Todo dia tem uma revelação. Todo dia. Aí tinha um lá que estava em destaque, extra. Uma revelação. Como era que estava assim? Uma revelação. Não sei se era extraordinária. Era assim uma coisa bem oculta, uma coisa bem secreta, assim, uma revelação misteriosa, algo assim. Digo, oxi. Não, uma revelação secreta, algo assim. É uma extra revelação. Digo, gente, mas só por ser revelação, já é espetacular. Entende? Aí tem gente que gosta dessas coisas, né? A revelação. Tem gente que vive tanto no espiritual, amados, que ele não serve para o natural. Existem pessoas que vivem tanto no natural que eles não servem para o espiritual. E o que Deus deseja é que nós tenhamos um equilíbrio entre o natural e o espiritual. Eu conheci uma irmã que ela era tão sobrenatural, ela era tão espiritual, que enquanto ela disse: irmã desistiu da escola. Não, eu desisti, Jesus está voltando, então eu não vou perder meu tempo já estudando. Eu digo, oxe, que tolice, e se ele demorar a voltar uns 100 anos? Você entende? Tem que ter um equilíbrio
entre o espiritual e o natural. Não podemos ser fanáticos demais com as coisas espirituais, esquecer o natural, e não podemos também ser frio demais, natural demais, ao ponto de não crer no sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você é qual pessoa? Você é muito espiritual ou você é muito natural? O que Deus deseja é um equilíbrio entre um e o outro. Amém? Amém, amém? Então, queridos, quando o poder sobrenatural de Deus, ele se une às nossas habilidades, ele nos ajudará a sermos bem-sucedidos em todas as coisas. Sabe, talvez você tenha uma habilidade de, não sei, vou só dar aqui um exemplo. Você gosta de plantar limão, e você é um especialista em limão, comprou uma terra para plantar só limão, sabe? E se essa é a sua habilidade natural, um especialista em limão, se juntar o sobrenatural de Deus sobre sua vida, você vai ser uma pessoa muitíssima rica, uma pessoa muito rica, somente por vender limão. Somente por trabalhar com limão. Entende? Quando o sobrenatural de Deus, ele se junta ao nosso natural, seja a habilidade que você tiver, você será muito bem sucedido em todas as coisas nessa terra. Amém, amém? Deus, ele quer nos ajudar em todas as áreas de nossas vidas. Deus, ele deseja que o sobrenatural dele venha sobre a sua vida em qualquer área que seja. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 5. Eu quero ler aqui uma história de um homem que tinha uma profissão, né? Ele vivia dessa profissão, era a habilidade natural dele essa profissão, e ele pegou um dia muito mal no seu trabalho, ele não produziu nada, ele não conseguiu ter sucesso naquele dia de trabalho, no seu natural. Uma pessoa que tinha conhecimento, que tinha os talentos, que tinha as ferramentas para a produção daquele trabalho, mas ele foi infrutífero naquele trabalho. Mas quando o sobrenatural de Deus veio sobre a vida dele, a produção foi espetacular. Livro de Lucas, capítulo 5, você encontrou? Versículo 1, olha o que diz aqui. Aconteceu que... Delícia. Agora sim, parabéns. Agora está outro nível. Não está gelada, graças a Deus que gelada também é ruim. Mas está no ponto ideal. Muito obrigado. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco às multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram os barcos, a ponto de quase irem a pique. Queridos, essa história é bastante conhecida e creio que todos aqui, ou quase todos, conhecem essa história. Pedro e sua tripulação, ou seja, Pedro, ele investiu dinheiro na profissão de pescador. Ele não precisava só de uma rede, ele precisava de redes
de barco, né, cestos, né, e uma tripulação para ir ao mar com ele. E lá, esse barco, nós não estamos falando de amadores, de pessoas que estavam se aventurando no meio do mar. Pessoas com vocação para ser pescador, com experiência de pescador, com todos os materiais necessários para pescador, e indo a um dia de trabalho mais uma vez. E eu fico imaginando eles a noite toda, joga rede, puxa rede, nada. Joga rede, puxa rede, nada. Joga rede, puxa rede, nada a noite toda. Imagina aí, gente, uma noite é longa. Uma noite é muito longa. Demora demais para amanhecer o dia. Demora demais. E imagine numa profissão que cada vez que ele jogava rede, ele estava mais frustrado. Gente, o ser humano, quando ele começa a ver que o que ele está fazendo não tem uma produção, não tem um resultado esperado, ele começa logo a baixar o semblante, a viver desmotivado, a não ter mais a vontade de fazer aquilo. E eles a noite toda ali, ó, joga rede, puxa rede e nada de pescar. Amanheceu o dia. Quando a Bíblia diz, estavam eles lavando as redes, querido, eu fico imaginando a frustração de uma noite de trabalho infrutífera, improdutiva. Queridos, eu não sei se você já fez algo assim em sua vida. Eu não sei se na sua vida você já teve a experiência de você investir seu tempo, investir o seu dinheiro. Sei lá, talvez você pegou um direito trabalhista, tirou uma boa bolada de anos de trabalho. Aí você todo motivado com aquele dinheiro, falando, eu vou investir nesse comércio, eu vou investir naquilo, eu vou investir aquilo outro. E você todo empolgado, faz todo investimento em algo de sua área que você conhece, que você tem habilidade, que você tem certeza que ia prosperar, que ia dar certo. Você faz tudo, quando pensa que não tem resultado. É mais ou menos o que Pedro passou em sua tripulação. Queridos, eu não sei, na sua experiência de vida, se você já viveu ou se tem vivido algo de não provar do sucesso do seu trabalho. Pedro aqui estava se tratando da área profissional dele. Gente, e é muito frustrante. Você está aqui? Você sabe do que é que eu estou falando? Você já trabalhou, se esforçou, mas parece que nenhum resultado aparece. Parece que está remando contra a maré. Parece que colou chiclete na cruz. Rapaz, minha vida está tão do jeito... Eu acho que eu colei chiclete na cruz, não tem condições não. Parece que tudo que faz dá errado, nada prospera. Sabe, querido, e muitas vezes o nosso conhecimento não basta. Pedro tinha conhecimento sobre o mar, sobre peixes, sobre redes, mas todo o conhecimento que ele tinha não produziu resultados. Às vezes acontece muito também com os recém-formados, né? As pessoas que terminam o segundo grau ou terminam um curso profissionalizante e sai daquela faculdade, talvez, lá com sua formação, dizendo, eita, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar minha casa própria, eu vou comprar meu carro. Quando se forma, às vezes o emprego que consegue é o emprego que ele não queria. Às vezes de vendedor numa loja, nada contra ser vendedor. Talvez de bombeiro num posto de gasolina, nada contra a profissão. Mas os anos que a pessoa estudou e o quanto ele pagou de faculdade, ele não esperava estar nesse tipo de trabalho. É assim ou não é? Eu já tive colega de trabalho que ele tinha formação superior, mas ganhava o mesmo que eu ganhava. E eu via o quanto ele era frustrado. Cara, eu estudei tanto, me dediquei tanto. Sabe, querido, às vezes, nosso conhecimento não é o suficiente. Eu me lembro quando eu tinha uma microempresa, uma assistência técnica de celular, eu ganhava muito dinheiro com aquilo. Mas naquela época, o meu dinheiro só dava para drogas, sexo e rock and roll.
Era só para a vida profana, uma vida sem rumo, sem direção. E todas as pessoas que estudaram comigo lá em Recife, que estavam fazendo curso comigo lá em Recife, todos que eu vi, todos estavam bem de vida, cada um já fazendo seu pé de meia para a velhice. E eu que ganhava hoje, eu gastava hoje. Eu tinha um lema. Eu dizia para todo mundo, o que eu ganhar hoje, eu não vou deixar um centavo para amanhã. Porque eu não sei se amanhã eu estou vivo. Então, torro logo tudo hoje. E esse era o meu pensamento. E eu tinha habilidade, tinha conhecimento e me achava, sabe, que estava bom demais. E chegou um período que eu experimentei o que é você ter as ferramentas, você ter o conhecimento, você ter a habilidade e não chegar um cliente na sua empresa, no seu trabalho. E eu, oxente, foi o que aconteceu? Oxente. E aí eu comecei a me questionar, porque eu me achava bem demais, ganhava muito bem. O que as pessoas às vezes trabalhavam para ganhar em um mês, eu ganhava em um dia líquido. Sabe? E tudo que pegava era para as drogas e as farras. E um dia eu abri meus olhos, eu pensei, rapaz, não basta só ter o conhecimento ou ter a profissão, se nós não tivermos também a bênção de Deus, queridos. Às vezes, nossa força não é o suficiente. Quantas pessoas têm muita força, muita saúde, quer trabalhar, mas não consegue um emprego? Com toda disposição, com tanta energia, mas toda porta que bate está fechada. Às vezes, querido, nosso conhecimento não basta, às vezes a nossa força não basta, e às vezes também nossos recursos não bastam. Eu já vi pessoas muito bem-sucedidas, com muito dinheiro de capital de giro, e colocar em uma coisa e aquilo não girar. Derramando dinheiro com força ali, muito dinheiro, que nem falta faz, porque tem demais, mas não vê a produção. Vocês estão aqui? Queridos, os homens, nós, seres humanos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com coisas que são, com impossibilidades. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro que se começar a tocar fogo agora, 1º de janeiro, chega final de dezembro de 2025, o dinheiro não acaba tocando fogo. Tem pessoas que têm isso tudo, mas chega um momento na vida dele que o dinheiro não vai poder resolver o problema dele. Nós já vimos pessoas famosas com muito dinheiro, né? Tá no hospital numa situação que todo o dinheiro que tem não pode resolver. Ele se deparou com o impossível, com a impossibilidade. E muitas vezes nós seres humanos, querido, nós vamos, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com impossibilidades nesse mundo natural. E nesses casos, nós precisamos de ajuda. E sabe qual é a boa nova? Deus tem ajuda para você. Queridos, não importa qual foi a impossibilidade que você se deparou, Deus tem uma porta aberta para a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus quer derramar o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. Ele quer unir o sobrenatural dele sobre o nosso natural. Amém, amém? Lá em Lucas, no capítulo 18, verso 27, diz o seguinte: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Queridos, o que é impossível para você é possível para Deus. A porta que está fechada para você, Deus pode abrir uma infinitamente melhor. Glória a Deus. Você crê nisso? Então existem 3 passos que podemos observar na história de Pedro e sua tripulação. 3 passos para o sobrenatural. E se nós aprendermos esses 3 passos e
e dermos esses 3 passos em 2025, nós vamos provar e viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Sobre o seu comércio, sobre sua família, sobre sua saúde, seja o que for. Esses 3 passos, queridos, podem fazer toda a diferença para 2025. Você está pronto? Primeiro passo. Você já sabe a resposta? Primeiro passo é crer na palavra. Em Lucas 5,5, olha o que diz. Lucas 5,5, dá para colocar aqui? Rapidinho. Não sei se a versão vai ser igual à minha. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, isto vou lançar a rede. Coloca outra versão aí, vê se tem a... Aqui, essa está melhor. Ao que ele replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em quê? Em tua palavra lançarei as redes. O primeiro passo de Pedro para provar do sobrenatural de Deus foi confiar na palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, na palavra dele, ele tem palavras específicas para cada área de nossas vidas. E quando nós confiamos no que a palavra diz, nós vamos provar o sobrenatural de Deus. Entenda? Para experimentar o sobrenatural, temos que crer no que Deus diz, ainda que não faça sentido. Você acha que faria sentido para Pedro passar a noite toda, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, não pescar nada? Aí Jesus chega lá no mesmo lugarzinho que ele olhou, acho que ele teve logo um trauma assim na cabeça dele, acho que fechou assim o coração. Sabe quando o coração fecha e fica do tamanho de uma bila? Ele olhou assim, aquele lugarzinho que ele ficou traumatizado. Aí Jesus diz, joga a rede. Para ele não fazia sentido, gente. Para ele não fazia sentido. Eu fiz isso a noite toda. Menino, eu sei o que é que eu estou fazendo. Joga a rede. Ele disse, pode deixar o versículo, mas sob a sua palavra, confiando em sua palavra, eu lançarei as redes. Querido, às vezes, uma direção de Deus é algo muito louco. E às vezes você não quer crer, porque a direção de Deus não vem como você esperava. Às vezes você espera de um jeito, mas talvez Deus traga a mesma coisa para você provar, mas dessa vez, com o apoio do sobrenatural sobre sua vida. Não vou fazer isso não, que da outra vez não deu certo. Se Pedro fosse nesse pensamento, ele não teria provado o sobrenatural de Deus. Entenda, quando nós agimos debaixo de uma palavra de Deus, querido, nós vamos provar o sobrenatural, mas precisamos crer na palavra dele. Precisamos nos submeter a essa palavra, confiar nessa palavra. Se está escrito, eu vou prosperar. Se está escrito, eu vou vencer. Se está escrito, eu sou curado, então eu sou curado. Eu tenho que me apegar ao que a palavra diz, porque muitas vezes as circunstâncias vão dizer uma coisa diferente da palavra de Deus. Tem gente que está lá com a dor nos quartos, na cozinha, na sala, sei lá. A dor, essa dor. Não, a Bíblia diz que tu é curado. Não, a dor está aqui ainda. Eu vou mentir, a dor está aqui. Não é mentir, é você reconhecer uma verdade sobrenatural, que é a palavra de Deus. Decide crer na palavra de Deus. Se firmar nessa palavra. Foi o que Pedro fez. Olha o que ele diz aqui, ó. Nada pegamos, todavia, confiando em que, gente? Na tua palavra eu vou fazer isso de novo. Mas dessa vez eu tenho a sua palavra. Amém? Querido, se você tem a palavra de Deus, não importa se é a mesma coisa. Não importa se é aquilo no qual você foi frustrado, não importa. Se você está com a palavra, você vai prevalecer. Se você está com a palavra, você vai ter sucesso, você vai prosperar.
Se você sabe o que ela está dizendo, se você sabe o que está escrito, e você pegou essa palavra para você, se firme nessa palavra, porque vai ser como está escrito. Você está aqui? Você está empolgado para 2025? Nós vamos entrar em 2025 confiando na palavra de Deus. No mercado financeiro, quem acompanha o mercado financeiro sabe que a tendência é horrível. Por conta das despesas enormes que o governo está tendo, o governo atual, o mercado financeiro está todo cabreiro. O povo sem querer colocar dinheiro em nada mais, o povo está tirando. Os investidores internacionais tiraram um monte de dinheiro daqui do Brasil, tudo cismado com medo do governo brasileiro. Sabe, queridos? Mas nós não olhamos para 2025 baseado no governo que nós temos. Nós entramos em 2025 baseado no poder sobrenatural de Deus que pode vir sobre as nossas vidas. Amém? É baseado nele, no Senhor. Não baseado em governo de homens, queridos. Já tem muitas pessoas frustradas com o atual prefeito que nem assumiu ainda. Já existe um monte de gente, não sei se você conhece, muita gente frustrada. Mas aqueles que confiam no Senhor, querido, nunca andarão frustrados com nada. E até torcedor de futebol aí que encerrou o ano triste, nem um título. Uma cambada de gente besta, né? Em compensação, aí tem um pastor amigo meu, torcedor do Botafogo, que todo dia ele está com a camisa do Botafogo, mas é uma diferente. Ele todo dia veste uma diferente. Torcedor uma cambada de gente besta, né? Mas eu louvo a Deus, queridos, porque nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Amém? Sabe, querido, Jesus pediu para ser feito algo que eles tinham feito a noite toda. Queridos, se algo veio no seu coração, para você tentar mais uma vez em 2025, você pensar, mas isso de novo, eu fui frustrado nisso, eu fui fracassado, preste atenção, se aquela coisa bem suave começa a partir dentro de você, no seu coração, e você percebe que tem a direção de Deus ali, esqueça a frustração. Ore mais uma vez ao Senhor, confie mais uma vez nele, diga: Senhor, eu fui frustrado nisso, quebrei a cara nisso, não prosperei nisso, mas está vindo esse desejo no meu coração, e você ora a Deus. E se chegar paz e alegria, é a confirmação de Deus em sua vida. Diga: 2025, eu vou prosperar como nunca antes. Aleluia. Primeiro passo para o sobrenatural de Deus é o quê? Confiar na palavra. E o segundo passo é ter uma ação correspondente a essa palavra. Pedro, ele recebeu a palavra, mas ele poderia muito bem só ficar com ela. O Senhor disse, vamos jogar a rede. Eita, glória a Deus, o Senhor disse. O Senhor falou comigo, que coisa linda, Jesus falou comigo. Joga a rede, Pedro. Sim, só ficar com a palavra também não adianta. Ao ter uma palavra de Deus, o segundo passo é ter agora uma ação correspondente. O que foi que Pedro fez? Lançou a rede, arregaçou as mangas e foi trabalhar. Sabe, queridos, só provamos do sobrenatural de Deus quando algo é feito no natural. Não podemos esperar que é tudo sobrenatural, não. O natural de Deus vai vir sobre nossas habilidades. É importante firmar-se na palavra, mas também é importante agir. Amém? Muitas pessoas estão focadas no espiritual,
mas nunca se envolvem na dimensão do natural. Elas não querem fazer o que precisa ser feito no natural. Só que apenas crer que vai acontecer e tudo vai acontecer. Que, gente, não vai acontecer só porque você está crendo. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Mas ela não está dizendo que vai acontecer alguma coisa. Ela diz que é possível. Mas o possível só vai acontecer quando nós tivermos uma ação correspondente ao que estamos crendo. Não adianta, eu creio que eu sou próspero, eu creio que eu vou prosperar. Assim, mas você está fazendo o quê? Você precisa ter uma ação para que o sobrenatural de Deus venha, para que a bênção de Deus venha e você prospere. Pedro tinha de fazer alguma coisa na esfera natural, ele tinha que agir. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé precisa de uma ação. Se eu estou crendo que vou prosperar, eu preciso fazer algo para que a bênção de Deus venha sobre aquilo que eu quero prosperar. Amém, amém? Sabe, Deus, Ele nos abençoa, mas nós também trabalhamos pela bênção. E assim, eu preciso trabalhar pela bênção. Sabe? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 11, verso 38. Olha o que diz lá. Ó. Evangelho de João, capítulo 11, verso 38. Capítulo 11, verso 38. Aqui diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta a cuja estrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela não tinha pego a visão. Sabe, Marta não tinha pego a visão. Ela, por alguns segundos, ela esqueceu quem estava ali. Ele disse: olha, eu quero fazer um milagre. Jesus, dentro de si, sabe, eu quero fazer um milagre. Mas tinha algo naturalmente no meio, que era uma pedra. Jesus tinha o poder de tirar essa pedra, sim ou não? Claro que tinha. Mas Deus quer fazer algo na nossa vida, mas nós precisamos trabalhar por isso também. Precisamos pegar junto, para que o sobrenatural aconteça. Aí verso 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Verso 41, tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Mas para que o sobrenatural acontecesse, tinha que ter a parte natural dos homens. O esforço físico dos homens para tirarem aquela pedra. E se não removessem a pedra, o milagre não teria acontecido. Marta já estava toda incrédula. Mas Jesus disse: se crer, verás a glória de Deus. Mas só crer não foi suficiente. Eles tinham que ter o trabalho braçal ali. Tinham que ter a participação no natural para que o sobrenatural aconteça. Outra passagem que podemos acompanhar está lá no livro de João, capítulo 2, versículo 5. E é quando Jesus transformou a água em vinho. O milagre só aconteceu porque homens fizeram o trabalho braçal. João capítulo 2, versículo 5 diz: então ele disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Só em ser de pedra já não é leve. Ainda com desse tanto de água dentro, né? Versículo 7. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles o encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, porque por isso ele chamou o noivo. Ou seja, o milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu, mas houve a participação do natural
com o sobrenatural. Os homens encheram de água, carregaram muita água para encher. E após eles fazerem a parte deles, Deus fez a outra parte. Então, queridos, temos sim, se quisermos nos conectar com o sobrenatural, temos de estar dispostos a fazer grande esforço na dimensão natural. Sabe, queridos, as pessoas pensam que é como mágica, mas não é como mágica. Temos de crer na palavra e ter uma ação correspondente a essa palavra. Senão não vamos provar do milagre. Amém, amém? Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, eu vou ler aqui. Na NVI não, a NVI... Coloque outra versão, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 7, que diz... Romanos 12, 7, nesse não. É por causa da versão que é muito diferente. Aí, a CF. Olha aqui, ó. Se é ministério, está falando de dons e vocação. Ele diz, olha, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja o quê? Ele está falando assim, se você tem um chamado para ministério, dedique-se ao ministério. Se a sua vocação é ensinar, esmere-se nisso. Tem pessoas que pensam, eu sou um pregador, mas não preciso estudar não. Não preciso estudar não, quando eu chegar lá, Jesus vai dar a palavra na minha boca. Ele vai encher a minha boca da palavra dele. Eu não preciso estudar. A própria Bíblia diz, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Como é que uma pessoa que vai ensinar a palavra de Deus, ele se dedica ao ensino? Estudando. Como é que um pregador ele vai se dedicar para ser um bom pregador? Estudando, se dedicando, gastando ali horas e horas de dedicação. Olha em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, essa mesma tradução de Bíblia. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, aqueles que trabalham, aqueles que estão gastando seu tempo, os seus esforços. Em outra versão, diz os que se afadigam. Coloca aí, NVI, para ver se ela está diferente aí. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Essas versões de Bíblia, tudo dá uma. King James. Os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. A minha versão aqui, eu gosto mais dela, diz o seguinte. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Até para ser um bom ministro, um bom pregador, tem que se afadigar no estudo. Um dia eu vi uma pessoa falando para mim, falando assim, o meu chamado é de mestre, é para ensinar a palavra. Digo, amém, que coisa boa. Quantos livros você lê por mês? Não gosto de ler. Oxê, que espécie de mestre vai ser esse na igreja? Que nem estudar, estuda. Quer ser um pregador da palavra. Assim, quantos livros você já lê por mês? Pastor, eu gosto de pregar, mas ler assim, estudar, não é comigo não. Isso não é bíblico. Você vê que a Bíblia diz que tem que se afadigar, se dedicar ao estudo da palavra. Queridos, do céu só cai avião. E agora está caindo de muito, né? Agora, misericórdia, Jesus. Só essa semana já caiu um monte de avião aí. Misericórdia. Agora você acha que as bênçãos vão cair do céu, você vai ser um grande pregador, um grande ministro de Deus, sem dedicação, sem esforço? Você acha que você vai ser um grande músico se não estuda uma vez na semana? Vai ser um grande cantor se não estudou. O meu ministério, o meu ministério. Sim, se você tem um ministério, você tem que ter o quê? Dedicação ao ministério. E sabe de quando é que começa a dedicação? É você se submeter às instruções da igreja. Eu estou vendo um monte de gente aqui relaxada em alguns departamentos, que sabe as regras, sabe que as regras estão dizendo, mas estão muito relapsos.
E 2025 aí o negócio vai apertar, viu? Já estou com a agendazinha toda preparada aqui para chamar todos os departamentos, para falar as mesmas coisas de pessoas que sabem das coisas, mas não há dedicação naquilo que está sendo passado. Chega na hora que quer, está se vestindo do jeito que bem quer, que bem entende, sabe? Está querendo fazer as coisas do seu jeito. Gente, na igreja, quem está em um ministério, não é para fazer do jeito que quer, não. Tem que ter dedicação, e a dedicação começa nas instruções que é dada, de vestimentas, de horário, de escala, e assim sucessivamente. Vocês estão aqui ainda? Em janeiro eu vou rochar o parafuso com chave de boca. Está tomando uma proporção que eu já estou ficando por aqui, tá já para explodir. E que esse povo se faz de doido, é? Se faz de doido, não sabe quais são as regras, não sabe o que é que diz os procedimentos para você fazer parte de um departamento na igreja. A conta vai chegar. Queridos, muitas vezes para recebermos as bênçãos de Deus, temos que fazer algo a mais. Sabe, queridos? Alguma coisa um pouco fora do comum. Uma dedicação extra. Sabe, o pregador, o ministro de música, sei lá, o que for, que ele se dedica mais, ele vai ter uma porção do sobrenatural a mais sobre sua vida. Tem que ter dedicação. No reino de Deus. Eu fico olhando assim no YouTube algumas vezes, às vezes coisas de ímpios. Às vezes eu fico olhando e ouvindo eles. E eu vi um rapaz que toca guitarra. E ele disse que sonhou tocar numa tal banda para tais cantores famosos que existem aí. Ele queria tocar. Ele cantou para muitos famosos internacionais também. Ele é brasileiro. Para esses cantores internacionais aí que fazem muito sucesso, ele tocou na banda deles. E ele disse, muitas vezes, até hoje ele disse, nós pegamos uma música, e ensaiamos essa música por 8 horas. Na igreja, ensaiou 3 vezes, eles já estão no limite. Uma música passada 3 vezes dá no máximo 15 minutos. E para a igreja, tá demais, ensaiamos muito. Enquanto que um ímpio, para cantar uma música em adoração ao diabo, ensaia 8 horas. Os que querem adorar a Deus, 15 minutos, foi demais. Ela ficou mais quieta do que eu imaginava. Querido, nem sempre nós gostamos de alguma coisa que nos faça mudar nossa maneira habitual de ser. Mas é nessas mudanças que está o diferencial. E é nessas mudanças que vai vir um sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É sair da zona de conforto. Sabe? Eu cheguei cansado do trabalho, mas esse noite eu vou tirar pelo menos 15 minutos por dia para estudar uma música em casa, ouvir melhor essa música, tocar. Você que é pregador, eu vou me esforçar, nem que seja dormindo em cima da Bíblia ou de um livro, mas eu vou me esforçar para que em 2025 o poder de Deus venha sobre a minha vida, porque eu vou fazer algo a mais. Quer provar o sobrenatural de Deus em 2025? Faça algo a mais. Porque se você fizer a mesmice, o resultado é o mesmo. A maior tolice é você fazer as mesmas coisas e querer ter um resultado diferente. Como é que eu vou ter resultado diferente, amados? Fazendo as mesmas coisas. Se você continuar em 2025 fazendo a mesmice de 2024, o resultado será o mesmo. Você está aqui ainda? O primeiro passo eu falei que era o quê? Crer na palavra, confiar na palavra. O segundo passo, uma ação correspondente. E o terceiro e último, a obediência. Tem pessoas que às vezes querem prosperar em um ministério, quer prosperar em algum chamado, mas não quer obedecer à liderança. Não quer obedecer ao pastor, não quer obedecer ao seu líder. O seu líder diz, faz desse jeito. Eu só faço do meu.
Que obediência está aí? Não existe a obediência, querido. Quando você faz as coisas do jeito que você quer, do jeito que você bem entende. Não é assim que nós vamos prosperar em 2025. Nossa obediência, ela dá algo com o qual Deus pode trabalhar. Eu estava em Bodocó, bem no início lá, e uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu estou com 2 propostas de emprego. Eu tenho meu emprego atual e recebi uma outra proposta para ir para outra cidade, ganhando muito mais. Só me dá alguma orientação. O que é que eu faço? Dentro de mim, eu sabia que a proposta de ir embora era uma furada daquelas. É uma canoa furada. Só que eu não queria dizer isso para a pessoa. Sabe por quê, queridos? Um pastor que é bom pastor, ele nunca vai carregar um galão d'água para aquela ovelha. Ele vai ensinar onde ele vai com os galões e pega a água. Você está entendendo? A pessoa não sabe o que fazer. Nós vamos dar a orientação, o ensino. Disse: irmã, você vai fazer o seguinte. Você vai orar em línguas. Vai pedir discernimento a Deus. Deus vai lhe responder com alegria. Todas as vezes que você pensar, vai vir paz no seu coração. E essa é a resposta correta. Você ora a Deus para ficar. Ora a Deus para sair. Ora em línguas, que é sobrenatural, oração em línguas, e a oração em línguas, ela traz a resposta. Qualquer coisa na sua vida, que você não souber a resposta, você não souber o que escolher, se você orar em línguas, você vai ter a revelação. Vai ter, por A mais B vai ter. Não tem como a resposta virar. Seja o que for, a resposta vem quando nós oramos em línguas. Mas não é o céu se abrindo, uma voz falando: meu filho. Ô meu filhinho, não, é a direção interior, baseado numa paz e em uma alegria. Porque se você ora em línguas para uma determinada coisa, e a natureza por dentro fechar, aquele negócio esquisito, aquela coisa ruim por dentro, é a direção de Deus. Não vá, não faça. E precisamos ser obedientes àquela direção. Aí eu dei a orientação. Quando foi agora numa reunião que nós estávamos, a irmã disse: pastor, naquele dia eu fiz aquela pergunta, o pastor me deu a orientação, eu resolvi obedecer. E quando eu obedeci, eu fiz a escolha correta. E hoje eu sou sócio da empresa da qual eu escolhi ficar. A direção correta, aprendeu a caminhar com seus próprios passos. Mas ela falou a palavra-chave: eu obedeci. Tem crentes: pastor, eu quero conversar com o senhor. Aí quando vem conversar, a pessoa já vem com a resposta, assim, com a escolha certa. Só quer falar e pronto, mas não quer orientação. Já fez uma escolha. E a gente só escuta e pronto. Mas quer falar, não, assim, não quer orientação. Diz assim, a melhor pessoa fala assim: pastor, eu quero falar com o senhor. Pronto, vai só falar, eu vou só ouvir. Porque às vezes a pessoa só quer falar. Beleza, fala. Agora, quando quer uma orientação, a pessoa tem que vir isento. E todas as pessoas que eu já vi, que eu disse: ó, não faça isso. Não é por aí, faz. Eu já vi que quebram a cara. Faça assim, não faz. Quebra a cara. Sabe, queridos, todo pastor, ele tem uma unção sobre a vida dele. E essa unção diz respeito muito a discernimento para orientação e conselho. Mas quando a pessoa já vem decidido, depois chega assim: pastor, pessoa aqui, eu comecei a namorar com ela, tal. Vem só apresentar o pastor a pareia que achou.
Não está pedindo opinião. Não existe algo mais complexo e mais complicado na vida do que relacionamento. Quando eu vejo esses pivetezinhos de 15, 16, 17 anos começando a namorar, eu tenho pena deles. Pastor, é contra relacionamento? Não, sou contra não. Eu só acho que ninguém come uma banana antes dela amadurecer. Tem coisas na vida que tem seu tempo. E nós vivemos numa geração que as pessoas não esperam o tempo de mais nada. Elas querem tudo na hora que elas querem, do jeito que elas querem e pronto. E relacionamento, querido, é algo complicadíssimo. Não é, Evandro? Né? É porque esses dias eu vi ele contando as histórias de um relacionamento que ele teve no passado. E ele Gilcinha, e respingou ainda na esposa, uma complicação. Gente, relacionamento é algo muito sério. Um relacionamento você pode arrumar uma complicação para o resto de sua vida. Mas dificilmente alguém chega, pastor, o que é que o senhor acha? Tem uma irmã que chegou uma vez para mim e disse, eu nem perguntar, pastor, que eu já sei qual é a resposta. Eu, como pastor, nunca vou orientar ninguém da minha igreja a namorar com uma pessoa descrente. São dois mundos incompatíveis. Ah, tá bom. Pastor é muito radical, não sei o quê. Eu vou namorar com essa coisinha aqui. Essa princesa. Ó, é uma Barbie, saiu da caixinha, da loja. Daqui a pouco chega janeiro aí, os ralabustos de janeiro. Eu quero ver como é que vai ser esse negócio. Porque ali não é lugar de crente. Diz ralabucha ali. Festa profana. E a maioria das pessoas comprometidas que vão para aquela festa faz de tudo para não ir com a namorada ou com a esposa. Porque eles dizem que não vai levar farinha para a feira da farinha. E os que vão acompanhado, é um segundozinho para ir atrás de uma água, de uma bebida, ou ir no banheiro, já com os esquemas marcados. Não é assim? Eu já fiz muito isso. Eu sei do que eu estou falando. E a mentalidade, a efória, é diferente da mentalidade cristã. E crente sabe de uma coisa. O descrente não quer namorar no padrão cristão. Porque o padrão lá fora de namoro é igual a uma música que eles cantam. E beijo na boca é coisa do passado. A onda agora é... Você acha, irmãzinha da igreja, que algum descrente, algum rapaz lá da igreja, quer namorar com você para ele não querer sexo? Vice-versa? Nós vivemos no mundo da prostituição e da fornicação. E é questão de tempo para depois aparecer uma gravidez indesejada e a vida ser mudada para sempre. Por algo que não se preparou. Então, o conselho que nós damos na igreja. Jovens. Eu não quero dizer com isso que todos os jovens que estão na igreja vão obedecer. Não é porque também é da igreja, não. Por ser da igreja, observe no namoro. Se esse rapaz crente, essa moça crente, ela segue os princípios da palavra. Porque não adianta dizer que é crente e viver uma vida de prostituição e de fornicação dizendo que é. Porque a Bíblia deixa bem claro. E ela deixa com letras bem maiúsculas como Deus vê o pecado da fornicação e da prostituição. Prostituição na Bíblia é que as pessoas chamam aí fora de ficar. Não tem negócio de ficar, né? Fica com um, fica com outro. O nome disso é prostituição na palavra de Deus. Ficou pesado, deixa eu terminar esse negócio. Os corações estão se fechando.
Falar em obediência, o terceiro passo é o quê? É falar de obediência, que é as bênçãos de Deus sem obedecer. Vocês estão aqui ainda? Você já pensou no tamanho do esforço que nós temos que fazer muitas das vezes para ser obediente a Deus? Sabe, querido, um pastor, ele tem que vigiar, não é 24 horas não, um pastor ele tem que vigiar 48 horas por dia. Um dia só são 24. Você sabia que qualquer membro da igreja, qualquer líder de departamento, que se prostituir aí, ou se que fornicar, que errar, em pouco tempo, todo mundo está perdoando ele na igreja. Pode ser que tenha aquela coisa hostil no momento, sei lá, que não era para ter, mas uma negação. E um pouco os irmãos estão aí servindo a Deus como nada tivesse acontecido. Agora me diga, qual é o pastor que você quer estar na igreja dele se ele se prostituir amanhã? Você nunca vai querer fazer parte dessa igreja. Porque não existe misericórdia para o pastor. O caldo é bem mais grosso. Você quer fazer parte na igreja, você fala, esse pastor adulterou. 10 anos atrás ele traiu a esposa. Aí você já sai da igreja. Você fica na igreja dessa. Nunca mais o pastor tem perdão na vida dele. Por isso, e para obedecer a Deus, queridos, a vida de obediência é a vida na bênção. O sobrenatural de Deus não pode vir sobre aqueles que estão desobedientes. Então, para o sobrenatural se unir ao natural, precisamos saber o que a palavra de Deus diz, precisamos ser rápidos em obedecer, e quando não colocarmos a mão em alguma coisa no natural, de acordo com a palavra de Deus, o sobrenatural também não vai vir sobre as nossas vidas. O poder sobrenatural de Deus vai vir sobre as nossas vidas, primeiro, quando nós cremos na palavra dele, segundo, quando tivermos uma ação sobre a palavra dele, e terceiro, quando tivermos a obediência a essa palavra dele. Eu quero encerrar com Êxodo, capítulo 14. Vou encerrar, já estourou meu tempo aqui. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Podemos encontrar todas essas coisas aqui, ó. Êxodo capítulo 14, versículo 15, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Sabe quem está diante do mar? E Deus dá a direção, Deus dá a ordem. Levanta o bordão, levanta a vara aí, estende a mão sobre o mar, manda o povo marchar. Imagina a loucura na cabeça de Moisés. Eu vou levantar a vara, o mar vai se abrir. Não queira entender como será o sobrenatural de Deus. Confie na palavra. Tenha uma ação correspondente a ela e obedeça. E o sobrenatural de Deus vai vir para você em 2025. Amém? Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.